Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, esse é o plano. Conosco também a companhia da Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Zelar, distribuidora de água. Zelar, fone 3454-3330. E também com a gente a companhia sempre agradável da Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio. Proeste Nissan não é só 0 km, não. Você tem o seu seminovo multimarcas também com condições imbatíveis. Passe por lá e confira. Na Tiradentes 1268, na Proeste Nissan dá negócio. Você vai falar com o Maurício e toda a equipe de vendas lá, uma equipe fantástica, e certamente você vai fazer o melhor negócio da cidade. Pensou em automóvel, pensou Proeste Nissan Marília. O Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar aqui sobre relacionamentos tóxicos, fiquei brincando, tóxicos. E a gente tem a honra de receber aqui a psicóloga Edilene Nassar, que é especialista aí nesse assunto, vai falar conosco aqui no programa Conexão de hoje. Edilene, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, e é sempre muito bom tê-la aqui, porque você traz sempre assim esses temas que mexem com a gente mesmo e dá uma vontade de pensar sobre o assunto. Muito boa noite. Isso mesmo. Vamos pensar então sobre relacionamentos tóxicos. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente nem percebe que estamos em relacionamentos tóxicos e estamos lá sofrendo já com isso há muito tempo, né? Então, hoje eu vou estar passando, Marcos, sobre como os relacionamentos como uma pessoa tóxica pode afetar em você. Para isso, primeiro, a gente precisa saber quem são essas pessoas tóxicas, né? Pois é, exatamente. Aliás, é isso que eu já queria te perguntar, né? Quem são essas pessoas? Como que eu identifico? Qual uma característica? Como é que a gente pode ligar ali o alertinha? Opa, isso aí pode ser tóxico para a minha vida. Isso. Se você se sente mal perto dessa pessoa, sempre que ela está perto, você se sente meio pisando em ovos aí. Você tem medo do que você vai falar. Você acaba escondendo muita coisa dessa pessoa porque ela sempre tem uma crítica, né? Sempre humilha você, sempre desfaz de você. Então, pessoa tóxica, ela tem essa característica. Você não se sente bem do lado dela, você se sente uma pessoa inferior a ela. Interessante isso, né? Porque normalmente ela se coloca como superior. Né? Ela é melhor, ela sabe tudo, ela é a dona da verdade, e você é aquela pessoa que não sabe nada e precisa muito dela, né, para sobreviver. Então, a gente precisa detectar, será que aquela pessoa que você não se sente confortável do lado dela, ela pode estar sendo tóxica para você. Quer dizer, esse então é o primeiro alerta aí, para você identificar alguém que pode ser maléfico para a sua convivência. Maléfico. E esse mal, a gente acaba acostumando, é um perigo isso, porque a gente acaba acostumando e até acredita que ela pode ter razão. Então, a gente precisa perceber se essa pessoa tem essas características, porque normalmente elas têm uma característica marcante, que é serem controladoras. Elas controlam de um jeito que você cai na delas, entendeu? E você acaba aceitando e acreditando até que aquela situação é assim mesmo. Vamos falar um pouco, assim, porque numa situação como essa, se for uma relação afetiva, ou seja, um casal, marido e mulher tal, isso fica talvez mais grave, né? Mais forte, eu diria, essa influência e essa... Isso é mais característico, né? Quando nós vemos essa toxicidade ficar tão forte, tão dominadora sobre o relacionamento, tão adoecido, acaba pode ser violento, pode acabar até com homicídios que a gente já viu por aí, né? Daí não é só um relacionamento simples tóxico, mas acaba com um final bem
bem infeliz, bem triste, porque a pessoa não consegue, ela está tão enredada pelo relacionamento que ela não consegue sair dele, né? Ela não consegue sair porque ela tem medo até daquilo, né? Então, você perceba bem quais são as características, porque às vezes a característica não é que ela é ruim, que ela fica xingando o tempo todo, os sintomas elas são às vezes meio disfarçados, e você cai nessa rede porque você percebe, nossa, mas ela é uma pessoa boa demais, mas ela faz tudo por mim, ela sabe tudo, né? Então, esse controle dela pode estar sendo tóxico para você. E essa ação dessa pessoa que vamos tê-la como a pessoa que é tóxica, né? Ela faz isso propositalmente? Isso é articulado por ela? Ou ela também é vítima de alguma patologia? Assim? Sim. Pode ser propositalmente, ou muitas vezes ela não tem essa noção que ela é tão tóxica assim. Aqui a gente pode estar falando com pessoas que são tóxicas e nem imaginam, né? E a gente vai estar aqui passando essas características para você mesmo se observar. Nossa, será que eu não sinto isso? Será que eu não penso isso? Será que eu estou prejudicando alguém aí? Não estou percebendo, né? Não estou percebendo. Então, tem aqueles que estão assim, de forma mesmo ignorantes, né? Que Sim. estão nessa onda. E tem aqueles que realmente têm maldade mesmo. Faz aquilo por maldade, faz aquilo até por um transtorno de personalidade patológica aí, né? Tem um transtorno que a gente chama um transtorno de personalidade narcisista. Narcisista que a pessoa se acha mesmo melhor, superior, né? Então, ela é uma das características. Se essa pessoa que ela só fala dela, só ela sabe, só ela é forte, só ela entende, então já fica esperto, né? Só ele é bonito, só ela é forte, então fica esperto. Com aquela conversa com a pessoa assim, só ela fala e você tenta falar e nunca entra na conversa, nunca tem vez. Só ela que fala, só ela tem direito de uma conversa. Você já teve alguma conversa assim que... Difícil você, né, Marcos Vinícius? Eu acho que talvez eu seja o cara que sou tóxico, talvez. Mas é uma pessoa que só fala de si. Mas eu te conheço sim, e convivo com gente assim, é difícil. Tenta entrar na conversa, nunca tem vez. O que você fala não vale, não tem valor nenhum, né? Então, isso é tóxico, porque você se sente cômodo. Mas eu acho que isso é muito legal a gente falar sobre isso, para a gente refletir um pouco, né? Como tem sido os nossos relacionamentos, né? Como tem sido o nosso posicionamento nos relacionamentos. E às vezes a gente, né, acha, não, eu sei sobre isso, aquela empatia que é necessário, a gente não imagina como que aquela pessoa está se sentindo do meu lado, eu dando esse sabichão, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de empatia, de imaginar como aquela pessoa se sente. Às vezes você pode até saber mais sobre o assunto, mas você pode ouvir o que a outra pessoa... Às vezes ela sabe mais do que você. Dar voz às pessoas é muito bom, né? Ouvir mais. Ouvir mais, a gente... Aliás, quando a gente imagina que nós temos 2 ouvidos, não é à toa, né? Isso mesmo. Então, 2 para uma boca... perde a boca, não né? Então a gente precisa ouvir mais e falar menos, né? A maioria do canal da toxicidade é verbal, é pela boca, né? Por falar demais, por humilhar, por desprezar, né? Então a gente tem que cuidar da boca mesmo, essa arma aqui que a gente tem, que ela pode produzir vida ou morte, né? A língua, né? Então que as nossas atitudes sejam gerem vida na vida das pessoas e não uma desarmonia, uma humilhação, um mau sentimento. Né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que é dessa forma, às vezes você pode se identificar também, dizer, poxa, eu também sou assim e tal, e a partir daí tentar policiar isso, né? Tentar realmente falar um pouco menos, né? Não saber tudo. É tão ruim quando você lida com pessoas que sabem tudo, né? Eu apelido elas de Google, né? Não, tem gente que é Google, sim, né? Sabe tudo. Tudo sobre todos os assuntos, sobre todas as pessoas. E mais do que todos. Né? É terrível quando você se depara com os Googles aí. E eles são muitos e vêm em bando, viu, Edilene, ultimamente. Eu brinco que realmente é assim. Mas a gente vai para o intervalo
e a gente volta para falar mais sobre esse assunto, sobre relacionamentos tóxicos, aqui no programa Conexão de hoje. Não sai daí que a gente volta para falar mais com a Edilene Nassar, que é especialista no assunto, é psicóloga e está falando conosco aqui nessa noite. Rapidinho intervalo, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, seu plano. Oral Sim Implantes Dentários, também com a gente, a Zelar Distribuidora de Águas e Proeste Nissan, a Proeste Nissan dá negócio. A gente tem agora a mensagem do Dr. Marcelo Rodrigues, nosso parceiro da Oral Sim Implantes. Vamos lá. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim. Tudo bem, doutor? Olá, Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima, doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado, aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.